Olá, meus irmãos. Vamos fazer a leitura do Provérbios desta noite. Nós vamos ler Provérbios capítulo 24, versículo 6. Provérbios capítulo 24, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Vamos ler novamente. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Irmãos, nós temos lido esses dias alguns provérbios que nos têm falado a respeito da relação dos conselhos com a guerra, né? Nós temos aqui o provérbio 11, no versículo 14, que nós lemos na terça-feira, que diz: Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão dos conselhos há segurança. Nós lemos também Provérbios capítulo 15, versículo 22, que nos diz assim: Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. E hoje nós vamos meditar um pouco no versículo 6 do capítulo 24, que diz: Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Observe então como a questão, meus irmãos, de conselhos, bons conselhos, ele está relacionado aqui nesses três provérbios com as guerras. E eu queria aplicar isso a essa espécie de guerra, não é, que nós estamos enfrentando, que é a guerra contra este vírus terrível que está aí. E como nós devemos enfrentá-la? Nós devemos seguir realmente esses princípios da palavra de Deus. E hoje eu queria apresentar para vocês aqui essas duas verdades que estão nesse provérbio que nós vamos meditar agora. Primeiro, a verdade que está na primeira parte, que diz: Com conselhos prudentes tu farás a guerra, ou seja, temos aqui uma situação de perigo, de guerra, temos que empreender a guerra, temos que batalhar. E como é que nós vamos batalhar? Nós vamos batalhar ouvindo bons conselhos, para que nós possamos planejar, então, exercer essa batalha com prudência, bem planejada, bem organizada, para enfrentarmos então o mal e podermos vencer este mal. A segunda parte é: e a vitória na multidão dos conselheiros, ou seja, um conselho prudente vai fazer a guerra, e a vitória nessa guerra, debaixo então dos conselhos prudentes, ela vem da multidão dos conselheiros, ou seja, que são, na verdade, para que nós possamos fazer esses planos, nós temos que ouvir muitos conselheiros que vão nos ajudar então a empreender essa guerra. Então a primeira parte é: como é que eu posso batalhar? Quando eu ouço bons conselheiros, bons conselhos, né? E através desses bons conselhos eu monte um plano, e montando então um plano eu possa exercer a minha batalha, e ouvindo, tudo está junto aí, né? Evidentemente, muitos bons conselhos, e a Bíblia tem enfatizado bastante essa questão de muitos conselhos, eu terei finalmente a vitória. Por quê, meus irmãos? Ora, a palavra de Deus ela vai dizer por todo o livro de Provérbios que o homem sábio é aquele que tem discernimento. Ele é diferente do homem simples, do homem que não tem, o simples, aquele que não tem compreensão da verdade, aquele que não consegue discernir entre o bem e o mal, aquele que acredita em qualquer coisa, enfim, aquele que não tem percepção da realidade em sua volta. Esse homem, ele não consegue empreender uma guerra, ele não consegue lutar apropriadamente contra um inimigo, porque ele não consegue discernir a malignidade do inimigo, ele não consegue discernir o perigo que está em volta dele. Então ele, evidentemente, ele vai ser derrotado. Irmãos, a palavra de Deus aponta para isso, né? Que o homem sábio, ele não cai. O rapaz sábio, por exemplo, ele não é como o simples que cai na conversa da mulher adúltera. Ele não é aquele que cai na conversa dos que o convidam para fazer o mal. Ele é um homem prudente, ele é um homem que avalia as coisas, que antevê o mal, que se esconde, né? Nós temos aí já lido esse provérbio. Então, nós realmente podemos ver aqui que a palavra de Deus ela nos mostra o valor do conselho, para que nós possamos detectar o inimigo, observar a sua malignidade, o seu perigo, né? A sua natureza maligna, e assim planejarmos de forma apropriada para o enfrentamento desse inimigo. Isso ouvindo muitos conselhos, não querendo ser o dono da verdade, mas ouvindo muitos conselheiros, para que possamos então enfrentar este inimigo, meus irmãos. Eu queria aplicar aqui, irmãos,
no sentido que nós temos a enfrentar esse inimigo, que é esse vírus, no sentido, primeiro, sanitário mesmo, físico, né, do próprio vírus em si, também no sentido emocional, também no sentido da economia, não é? E também no sentido espiritual, irmãos. E eu gostaria de aplicar nesses 4 níveis rapidamente aqui essa nossa meditação, tendo entendido então esse texto. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu gostaria de dar um conselho aos irmãos. Planejemos as ações com bons conselhos, né? Então nós temos que observar, temos aí um perigo, um vírus que é muito perigoso, vamos planejar para nós nos protegermos de uma contaminação, não é? Protegermos nossos amados de uma contaminação. Para isso nós temos que ouvir bons conselhos, não é? Nós temos que também cuidar da questão emocional, nós temos que nos tranquilizar no Senhor, nós temos que ouvir os conselhos da palavra de Deus, que mostram que Deus é soberano, que Deus está cuidando de nós, que nós podemos descansar nele. Cuidar, meus irmãos, também da questão econômica, fazer um planejamento econômico. Talvez nós tenhamos que modificar a questão das nossas profissões, de como nós fazemos as coisas, ser criativos e também procurar fazer alguma economia, ter um cuidado com o nosso dinheiro e assim por diante, porque nós sabemos que vem aí, irmãos, está se manifestando uma crise econômica em decorrência desse vírus. Temos que planejar isso e temos que também pensar na questão espiritual. É um momento, meus irmãos, como eu tenho dito em outras oportunidades, que Deus está operando para o nosso bem, está nos disciplinando, está nos alertando, está nos corrigindo, né? E nós temos que aproveitar esse momento para mortificar o pecado, para orar mais, para ler mais nossas Bíblias, para olhar mais para a cruz, para crescer mais no conhecimento de nosso amado Salvador. Um segundo conselho é: ouçamos vários conselheiros, sejamos humildes. A palavra de Deus tem apontado aqui, principalmente para a questão da humildade, para o homem, o arrogante que acha que não precisa ouvir ninguém. Não, a palavra de Deus diz: ouçamos muitos, na multidão dos conselheiros que há a vitória, como a palavra de Deus aqui. A vitória na multidão dos conselheiros, bons conselhos na área sanitária, ouvindo bons médicos, bons especialistas, né? Bons conselhos na área econômica, bons conselhos na área emocional, ouvindo as escrituras, na área espiritual, irmãos, principalmente, não é? Ouvindo bons pastores, boas pregações, nossos irmãos que conhecem mais das escrituras, conversando com nossos irmãos, fortalecendo-nos uns aos outros. É um momento de comunhão, de fortalecimento, de bons conselhos uns aos outros, como a palavra de Deus diz que lá em Colossenses 3, por exemplo, que a palavra de Deus deve estar abundantemente em nós devemos exortar, aconselhar uns aos outros. Em terceiro lugar, nós devemos contribuir, irmãos. Veja, o que eu quis enfatizar bastante esses dias é a importância dos conselhos nesse momento. Dê bons conselhos. Você tem estudado a sua Bíblia? Conhece as Escrituras? Tem aprendido com as Escrituras? Espalhe esses conselhos, fale com as pessoas, anime as pessoas, proclame o Evangelho, chame os pecadores ao arrependimento, exorte os cristãos. É momento de nós aconselharmos uns aos outros, de nós também procurarmos alertar as pessoas contra o perigo da doença em si, animarmos as pessoas também, ajudarmos também, meus irmãos, as pessoas na parte econômica, de maneira prática, né? Estamos sempre dispostos a ajudar uns aos outros e também a dar bons conselhos na parte econômica, orientando as pessoas, aconselhando as pessoas pelos princípios das Escrituras, pelos princípios da prudência e assim por diante. E em quarto lugar, oremos, irmãos, oremos muito, para que Deus nos dê graça, para que realmente nós possamos ser cheios de sabedoria, agir com sabedoria e, enfim, passar por esse momento com a graça de Deus em fé, em paz, em prudência, irmãos, e finalmente, com a graça de Deus, passar por tudo isso. E se Deus quiser, vamos passar e vamos sair dessa situação, irmãos, com a bênção e a graça de Deus, para a glória dele, e ajudando as pessoas, beneficiando as pessoas e crescendo mais ainda na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Assim que nós devemos fazer. Irmãos, e eu queria encerrar dizendo o seguinte: veja, irmãos, a palavra de Deus nos mostra aqui a prudência, não é? A prudência, nós temos que ter muita prudência nessa hora, e essa prudência vem exatamente de nós ouvirmos bons conselhos, e aqui também está a questão da humildade. Vamos, irmãos, então, aconselhar uns aos outros, ajudar uns aos outros,
orar uns pelos outros, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, na sabedoria, para que possamos ajudar as pessoas e aproveitar também para aprender uns com os outros pela graça e pela misericórdia do Senhor. Que o Senhor nos enche de bons conselhos e sabedoria e nos dê graça para nós enfrentarmos, irmãos, esta batalha que todos nós estamos envolvidos com fé, com esperança em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite, nos dando graça, fé, sabedoria, prudência, bons conselhos, Senhor Deus Todo-Poderoso, e que nós possamos crescer, meu Deus, nesta verdade, para que possamos então enfrentar este momento, meu Deus, com realidade, com sabedoria, com prudência, com fé, com alegria, apoiando uns aos outros e, acima de tudo, glorificando o Teu santo nome em Cristo Jesus, o Seu Filho amado. Que assim seja, Senhor, crescendo na graça e conhecimento do Senhor. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus lhes abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito seja com todos meus irmãos, hoje e sempre. Até, meus irmãos.